Será que a adoração, ela só acontece no culto? Se nós formos fazer uma conferência sobre adoração, tudo que a gente teria para falar é qual música que tem que cantar, como é que tem que ser a liturgia, que roupa que eu vou para a igreja, que cor que tem que ser a parede, como é que tem que ser a iluminação, e o que acontece no restante do dia, ou no restante da semana, quando você vai para casa, quando você está no trabalho, na escola, faculdade, quando você está no shopping, quando você está na academia, no trânsito, no futebol. Será que nada que você faz nesses outros lugares tem a ver com adoração? E se você passa a semana inteira vivendo a vida para si mesmo, o culto que você presta no domingo é desprezível para Deus. Se quer fazer um grande feito para Deus, arruma a cama, meu filho. Escova os dentes. Lave a louça para a glória de Deus. Lava sua moto para a glória de Deus. Troque a lâmpada que está queimada para a glória de Deus. Se você tem um bebê para cuidar, troque as fraldas dele para a glória de Deus. Viva Corandel. A adoração não é uma parte da vida. Ela é toda a vida. Viva Corandel. Gente, boa tarde. Vocês estão acordados ainda? O José já me apresentou, a maioria já me conhece. Eu sou o Madison Barreto, esposo da Júlia. Eu converso sobre temáticas como essa de adoração, uma perspectiva bem ampla, num movimento que eu lidero junto com o Bruno, chamado Vitral, Nosso Vitral. Então, se você quer ouvir um pouco mais disso que eu vou falar aqui hoje, depois procure aí nas plataformas YouTube, Spotify, Instagram, etc. Nosso Vitral. E a gente tem uma perspectiva um pouco mais ampla lá. Mas eu dei o título para essa palestra de hoje, para a nossa conversa de hoje, de Corandel, Adoração na Vida Prática. E para introduzir a gente a esse tema, eu queria começar fazendo um exercício imaginativo com você. Quando vem a palavra adoração na sua mente, quando você tenta imaginar como que é uma pessoa adorando, se eu te pedir para imaginar como que é uma pessoa adorando, que imagem vem na sua cabeça? Pensa aí um pouco. Uma pessoa adorando. Onde que essa pessoa está? Ela está em algum lugar específico? O que ela está fazendo? Ela está em alguma posição específica? Ela está com alguma expressão facial específica? Se eu te pedisse para vir aqui na frente e representar uma pessoa adorando, como é que você representaria? Não vou te pedir para vir aqui na frente. Eu fiquei curioso e pesquisei no Google Imagens para ver o que aparecia. Eu digitei lá, pessoa adorando a Deus. E essas foram as imagens que apareceram. Não sei se vocês conseguem ver daí, eu baixei algumas para a gente dar um zoom. Diz que uma delas, uma moça com as mãos levantadas, tem ali um mar, um pôr do sol, um céu bem colorido. Outra imagem, aparentemente é um culto. A maioria das pessoas estão com as mãos levantadas, quase todo mundo está com os olhos fechados, aparentemente tem muita gente cantando também, tem um cara ali de joelhos, a moça aqui, a primeira, está com a mão no coração. Enfim, vários detalhes ali de um culto, mas eu fiquei curioso e não satisfeito, eu fui pedir o chat GPT. Eu pedi para o chat GPT para gerar uma imagem de uma pessoa adorando a Deus. E essa daqui foi a imagem. Essa daqui é interessante, também tem um contexto de um culto, mas é engraçado, vocês podem observar que ela está de costas para a igreja, está todo mundo virado para um lado e ela está virada para o outro, está adorando sozinho. E aí, não satisfeito, eu fui no Gemini, pedi a mesma coisa, pessoa adorando a Deus. E essa foi a imagem do Gemini. Essa daqui tá uma coisa meio Chico Xavier, né? Tem um incenso ali, tá todo mundo de branco, né? Tem as pessoas de branco ali atrás. Tem uma certa aura ao redor dela ali, por causa do sol. Mas aí eu pensei, não, isso aqui ele não entendeu bem, assim. Eu tô numa igreja reformada, uma igreja presbiteriana. Aí eu pedi para ele, gere a imagem de uma pessoa adorando a Deus na perspectiva reformada calvinista, do São Calvino.
Aí ele gerou essa imagem no ChatGPT. É um cara lendo a Bíblia, enquanto o pregador tá pregando, ele tá lá conferindo na Bíblia se tá certo. Aparentemente europeu, a aparência dele, pra mim, ele parece um inglês. O contexto ali do cenário também tá tudo muito europeu, tem umas velas, então não sei se isso é atual, se é antigo. E aí eu pedi no Gemini também, o Gemini gerou essa imagem. Essa daqui é uma interessante, porque ele colocou um quadro na parede, escrito "Só lhe deu glória". E aparentemente o cara tá ali ajoelhado, com as mãos juntas, como se estivesse orando, e só homens, uma roupinha meio estranha, parece século 17 para trás, assim, e parece um mosteiro. Então é uma ideia de que para adorar você vai para um lugar mais recluso, meio isolado do mundo e tal. Aí eu queria refletir com vocês, olhando para essas imagens, alguns mitos e verdades que a gente encontra nessas imagens. Primeiro, uma verdade. A maioria dessas imagens, elas trazem um pouco de um aspecto de contemplação. E a adoração tem essa ideia também, de contemplação, tem um aspecto contemplativo. Existe um louvor que nasce quando a gente está diante de algo que a gente considera muito bom, muito belo, muito prazeroso. Pense aí, uma coisa que você gosta muito de comer. Quando você tem a oportunidade de comer uma lasanha que você gosta muito, tem tempo que você não come, ou uma pizza de um sabor muito específico, só você que gosta, aí você tem a oportunidade de comer. Ou quando você vai comer na casa da sua avó, se você gosta da comida da sua avó, e aí você come até mais devagar, sentindo cada nota do sabor ali do paladar, e você então louva aquela pessoa que fez aquela comida no sentido de reconhecer, de honrar, de elogiar, de dar valor, e de reconhecer, não, essa pessoa cozinha muito bem, então eu preciso louvá-la. Você não usa esse termo, mas é um tipo de louvor. Ou quando você vê um quadro que você acha muito bonito e você tem vontade de morar naquele quadro de tão belo que você achou, ou outro tipo de obra de arte, de repente uma música que te arrebata e você acha aquela música muito boa e de repente você para tudo só para ouvir aquela música e você considera, nossa, essa pessoa canta muito bem, essa letra está muito bem composta, ou um filme que você gosta muito, ou um livro, e você quer ir para aquele mundo daquele livro. E então você louva aquele artista, né, um reconhecimento, uma honra pela obra que ele fez. Quando você está apaixonado e você olha para a pessoa que você ama e de repente você começa a observar cada detalhe do rosto dela, coisa que você não tinha reparado antes. Você vê os olhos, os lábios, o nariz, o cabelo, e você fica completamente arrebatado por aquilo e você contempla. Existe um aspecto da adoração a Deus que também envolve isso, de nós contemplarmos a obra dele, contemplarmos a beleza de Deus, a beleza do Evangelho. Então aquilo enche os nossos olhos e nós somos movidos por uma profunda contemplação. E esse ato contemplativo pode sim nos levar à adoração. Mas, e aí, a gente tem alguns versos bíblicos que reforçam isso. Por exemplo, o Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmo 27:4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Romanos 1, versos 20 e 21 diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E aqui Paulo está fazendo também uma crítica, em Romanos 1, de que as pessoas começaram a olhar para a criação, em vez de adorar o Criador, começaram a adorar as coisas criadas. E a gente vai falar mais disso daqui a pouco. Mas olhando para esses textos aqui, faz sentido afirmar que ao olhar para o mar, olhar para o céu, olhar para o pôr do sol, como essa moça que está fazendo, isso nos leve a contemplar, a reconhecer aquilo que é uma obra de Deus, e isso nos leve à adoração. Mas vamos para outros aspectos aqui dessas imagens. Essas imagens também, todas envolvem
corpo e emoções. Todo mundo tá aqui meio emocionada. A moça aqui não dá para ver, mas ela tá chorando. Tem pessoas chorando, pessoas de mãos levantadas, tem mão no coração, pessoas de joelhos, etc. Tudo isso envolve o corpo e as emoções. E nós temos dois extremos, duas pontas do espectro quando a gente fala de corpo e de emoções no contexto religioso. De um lado, dependendo do contexto religioso que você estiver inserido, dependendo da igreja que você frequenta, existe uma ênfase muito grande no corpo e nas emoções. Eu já fui numa igreja uma vez que eu vi, de repente estava todo mundo de mãos levantadas, algumas pessoas ajoelhadas, gente caída no chão, gente chorando, e eu era o único que estava lá. Amém. Glória a Deus. E de repente comecei a me achar estranho, eu pensei assim, não sou crente não, eu não estou sentindo isso que as pessoas estão sentindo, então eu não devo ser crente. Porque existe uma ênfase nisso, de que você tem que se expressar, tem que ter emoção, tem que ter o corpo ali na adoração. Mas aí a gente cai num outro extremo, e talvez essa seja a maior tendência de igrejas reformadas, como essa, que é uma tendência de olhar com muita desconfiança quando alguém está usando o corpo, as emoções demais na adoração. Quando alguém, de repente, dá um glória a Deus mais alto no culto, ou de repente quando alguém está chorando muito no meio de um culto, todo mundo olha assim, será que essa pessoa está bem? Será que aconteceu alguma coisa? Ou será que ela tem algum problema? Por que essa pessoa está fazendo isso? Começa a ser questionado, é uma desconfiança de ela pode fazer isso numa adoração a Deus? E essa é uma discussão antiga. A gente sofre de muitas outras influências, além do texto bíblico, quando a gente pensa no uso do corpo na adoração. De um lado, na verdade, vocês já devem ter ouvido um termo muito conhecido chamado gnosticismo. Já ouviram essa palavra? Não confunda com agnosticismo. O gnosticismo era uma ideia muito influenciada pelos gregos, e eles acreditavam que havia uma dicotomia entre corpo e espírito. E acreditavam que o espírito é bom e a matéria ela é má. O corpo é mau, ele é inferior ao espírito. E por isso começou uma heresia bem no início da igreja chamada docetismo, que não tem a ver com doce, mas o docetismo era uma crença de que se Jesus era mesmo Deus, então ele não veio em carne. Ele é Deus, então Deus não vai assumir uma matéria, um corpo, porque o corpo é mau. Então eles começaram a pregar que Jesus, na verdade, ele se apresentava, parecia um corpo, mas na verdade ele era só um espírito. E essa heresia foi combatida pelo próprio apóstolo João. Quando você lê a primeira carta de João, ele combate essa heresia do docetismo, falando assim, todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse é filho de Deus. Se fala que Jesus não veio em carne, então não é. E por causa dessa ideia do gnosticismo, do dualismo entre corpo e espírito, alguns entravam num ascetismo extremo. O que é isso? Negavam completamente o corpo, o prazer físico. Se você sentiu um arrepiozinho aí a mais, então isso não provém de Deus, isso não é espiritual, isso é mal, que é do corpo. Mas de outro lado, alguns entravam numa libertinagem total, de pensar, você não, já que é o espírito que importa, então o que eu vou fazer com o meu corpo, posso fazer o que eu quiser. E o apóstolo Paulo lida principalmente com essa segunda galera aqui, em Coríntios. Tem um livro, eu acho que tem um título legal sobre Coríntios, que é Uma Igreja Como a Nossa. E em Coríntios, né, em 1 Coríntios 6, o pessoal, eles estavam pensando que já que o corpo, eu posso fazer o que quiser, o espírito é o que importa, então eles podiam se entregar a qualquer tipo de prazer sexual, até mesmo a prostituição, porque o que importa é o espírito. E aí Paulo confronta eles em 1 Coríntios 6,19, dizendo assim, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Em Romanos 12, Paulo fala de uma adoração que também envolve os nossos corpos. Ele diz em Romanos 12, verso 1, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, a fé cristã, ela envolve o ser humano de uma forma integral. Cristo não veio salvar só o seu espírito e te libertar do seu corpo. Cristo veio salvar também seu corpo. Depois de ressuscitar, Jesus não passou a ser um espírito sem corpo. Ele continuou tendo um corpo agora glorificado, mas ele não se tornou um espírito desencarnado. A esperança escatológica, aquilo que a gente espera do futuro, quando Cristo voltar,
é que nossos corpos vão ser restaurados, que nós vamos ressuscitar e toda a matéria, toda a terra vai ser restaurada por Cristo. E na teologia cristã, como nós vemos nesses textos aqui, o corpo ele é um templo onde o Espírito Santo habita. Então, Deus quer ser adorado não só com seu espírito, mas também com o seu corpo. E aí nós temos vários aspectos que envolvem o corpo. Um deles são os membros do corpo em si. Se Cristo redime a matéria, então faz sentido que você possa adorar a Deus usando também, você possa e deva usar também suas mãos, seus braços, suas pernas, seu joelho em adoração a Deus. Outro aspecto é as emoções, pois as emoções também foram criadas por Deus. Então há espaço na adoração também para alegria, para tristeza, para o quebrantamento. Mas a gente continua no texto de Romanos 12, Paulo também vai falar ali, ainda no mesmo versículo, no versículo seguinte, dois termos muito importantes: culto racional e renovação da mente. Culto racional e renovação da mente. E o que o Paulo está fazendo? Ele não está falando, não, então o que importa é só a mente. Ele não está colocando um paralelo, uma dicotomia entre as duas. Ele acabou de falar, entregue seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Vosso corpo é santuário do Espírito Santo. Mas aí Paulo, ele está nos convidando a não só adorar com o nosso corpo e as nossas emoções, mas está nos convidando a adorar também com o nosso intelecto, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de ter ideias, de tomar decisões, a nossa imaginação, aquilo que ocupa a sua mente. Então, quando essas imagens aqui, elas apresentam pessoas adorando ali, usando seus corpos, suas emoções, e talvez essa seja a imagem que mais vem, talvez essa foi essa imagem que mais veio à sua mente quando eu pedi para você imaginar alguém adorando, com exceção dessa aqui. Isso aqui é uma verdade. A adoração envolve o corpo e as emoções. Agora, um mito que essas imagens acabam colocando é porque elas acabam sugerindo que a adoração envolve só o corpo e as emoções, que elas acabam negando a nossa racionalidade, como a nossa razão, o nosso intelecto também participa da adoração. Mas vamos lá, um terceiro ponto, ainda olhando para essas imagens. A maioria dessas imagens, com exceção da primeira, todas têm o quê? Pessoas reunidas. Até essa, tem pessoas reunidas ali, tá cada um para um lado, mas estão reunidos. Tem pessoas reunidas ali atrás, pessoas reunidas. E essa é mais uma verdade que essas imagens trazem. Que a adoração envolve um aspecto comunitário. Isso tem algumas bases bíblicas. Vou ler alguns textos aqui de Salmos para você. Salmos 34, 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Salmo 95, 1. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. Salmo 149, 3. Louvem-lhe o nome com danças, cantem-lhe salmos com tamborim e harpa. Então existe um princípio bíblico do povo de Deus se reunindo para adorar a Deus. E essa adoração vai envolver palavras, né? Nós afirmarmos palavras de louvor a Deus. Essa adoração vai envolver arte. Os salmos aqui falam de dança, de música, de poesia. Tudo isso feito em conjunto, um agrupamento de pessoas, uma reunião de pessoas. A gente promovendo um culto público, um momento específico em que nós nos reunimos para adorarmos como igreja. E não dá para ser igreja sozinho, você vai precisar de outras pessoas para isso. E aí, para revisar tudo que a gente viu até agora, do que envolve a nossa adoração comunitária, adoração como igreja, pense aí em 3 Cs. Se você não estava anotando até agora, anota aí 3 Cs da adoração que nós fazemos como igreja. O primeiro C, que eu já falei, é contemplação. Contemplação. Uma adoração que reconhece a grandeza de Deus e de suas obras. O segundo C é o corpo. E o corpo por completo. Nossos membros, as nossas emoções e também o nosso intelecto, a nossa imaginação. O terceiro C é comunitário. Ou seja,
algo que nós fazemos juntos, nós nos reunimos para adorar, a gente marca um encontro, a gente tem um dia específico na semana para isso, a gente coloca na agenda, a gente tem um compromisso, a gente tem um horário para isso, a gente faz um culto público. E com frequência isso envolve algum tipo de arte, canto, instrumentos, dança, poesia, que nós apresentamos juntos a Deus. Não é algo que você senta no seu banco e assiste, é algo que você participa junto com outros e faz uma apresentação diante de Deus. Agora, tudo que eu disse até aqui tem muito a ver com o culto público. Mas será que a adoração, ela só acontece no culto? Se nós formos fazer uma conferência sobre adoração, tudo que a gente teria para falar é qual música que tem que cantar, como é que tem que ser a liturgia, que roupa que eu vou para a igreja, que cor que tem que ser a parede, como é que tem que ser a iluminação. E o que acontece no restante do dia, ou no restante da semana, quando você vai para casa, quando você está no trabalho, na escola, faculdade, quando você está no shopping, quando você está na academia, no trânsito, no futebol. Será que nada que você faz nesses outros lugares tem a ver com a adoração? E aí entram os mitos que essas imagens apresentam. Todas essas imagens acabam dando uma ideia de que para adorar, você tem que estar num culto ou ali num momento devocional, só você e Deus. E que é preciso estar isolado do mundo, da vida comum, para que a adoração possa acontecer. E talvez essa seja a imagem que esteja na sua mente. Para você adorar, você se separa do mundo, tira um momento só com Deus. Não que a adoração não aconteça e deva ter esse momento. Mas a gente tem um documento utilizado pelas igrejas reformadas chamada Confissão de Westminster. Quem já ouviu falar sobre Confissão de Westminster sabe o que é isso? Levanta a mão aí. Confissão de Westminster, a maioria sabe. Muito bom. E anexo à Confissão de Westminster a gente tem os catecismos, que são uma série de perguntas sobre textos bíblicos. E a primeira pergunta do catecismo é: qual é o fim supremo e principal do homem? Quem sabe essa? Qual é o fim supremo e principal do homem? Isso aí, ou numa tradução mais recente, glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Isso aqui é tão importante para Deus que o primeiro mandamento ali dos 10 mandamentos, em Êxodo 20, verso 3, diz: não terás outros deuses além de mim, ou outros deuses diante de mim. O Catecismo Maior, ainda na Confissão de Westminster, na pergunta 104, diz assim, para trazer uma compreensão mais clara desse mandamento, o que esse mandamento está realmente pedindo, o que ele realmente está exigindo, tem duas perguntas lá no Catecismo, a 104 e a 105, vou ler só a 104. A 104 diz: quais são os deveres exigidos do primeiro mandamento? Os deveres exigidos do primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, e adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. James Smith, que é autor de um livro que eu gosto bastante, Você é Aquilo que Ama, anote a dica, Você é Aquilo que Ama, de James Smith, daqueles livros, 100 livros para ler antes de morrer. Ele afirma que a melhor definição do que o ser humano não é Homo sapiens, essa que a gente aprende na escola, Homo sapiens. Sapiens vem de sapiência ou sabedoria, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, do intelecto do ser humano.
Mas ele fala que a melhor definição do que o ser humano é homo litúrgicos. Ou seja, ele é um ser que adora. Faz parte da identidade do ser humano. Nós somos seres adoradores. Calvino, ele fala que o ser humano possui um sensus divinatis, uma percepção nata da existência de Deus, e por isso ele é naturalmente inclinado à adoração. Ou seja, o que esses autores que estão dizendo? Que a simples existência do homem já o configura como um adorador. A simples existência da mulher já a configura como uma adoradora. A adoração não é uma parte da vida, ela é toda a vida. Se nós perguntássemos para Adão e Eva, antes da queda, Adão e Eva, como é que vocês adoram a Deus? Eles responderiam, vivendo. Mas vivendo como, Adão? Vamos lá para o texto. Você que tiver com Bíblia aí, abre aí Gênesis 1, verso 26. Gênesis 1, 26 a 28. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vira a página aí para Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis 2, verso 15. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, se a gente perguntasse para Adão, mas Adão, onde que fica o templo aqui? Ele falaria, o jardim é o templo. E o que você faz no seu tempo de adoração, Adão? Ele, olha, eu adoro o tempo inteiro, cultivando e guardando o jardim, sendo fecundo e enchendo a terra. E no sábado é meu dia de descanso. Quando eu descanso, eu também adoro a Deus. E como é que você faz isso, Adão? É simples, eu vivo uma vida corandel. Claro que Adão não falaria corandel, esse termo surge só na Reforma Protestante, mas é um termo muito importante para a gente se lembrar no dia a dia. Anota essa palavra, lembra o seu dia a dia. Se você for fazer uma tatuagem, tatue corandel, se seus pais deixarem. E corandel é um conceito que significa perante a face de Deus. A ideia de que todas as áreas da vida, do trabalho, a família, o estudo, o lazer, são sagrados e vividas diante de Deus, não apenas as atividades religiosas, aquilo que é feito dentro da igreja. Kuyper, que é um importante teólogo holandês, ele afirmava que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios de nossa existência sobre os quais Cristo, que é soberano sobre tudo, não clame, é meu. Então, toda a vida do ser humano precisa ser uma constante adoração a Deus. Toda a vida do ser humano precisa ser uma constante adoração a Deus. E o que nos atrapalha disso? Gênesis 3. Abra aí, se não tiver aberto, Gênesis 3, verso 17. Você conhece a história, Gênesis 3 acontece a queda, logo em seguida Deus vem ali para Adão e Eva, dá algumas maldições para a serpente, maldições para a mulher, e aí a gente chega aqui na maldição para o homem. Vou ler aqui verso 17 a 19, Gênesis 3, 17 a 19. E a Adão disse: Visto que atendestes à voz de sua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida.
ela produzirá também cardos e abrolhos. E tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Se o homem recebeu a tarefa de cultivar e guardar, como é que ele vai fazer isso agora que a terra produz cardos e abrolhos, ou seja, espinhos e mato? Você já teve que capinar um lote? Já capinou um lote, Arthur? É muito trabalhoso. Ainda mais se tiver espinhos. Se tiver espinhos é pior. Você vai sair um pouquinho machucado, ainda mais se você não tiver experiência. Já capinou um lote, gente? Não é uma experiência tão agradável. Mas agora que a terra produz cardos e abrolhos, e que a gente tem que suar se quiser ter pão, como é que o homem vai continuar cumprindo o que Deus mandou ele fazer, de cultivar e guardar? É simples, ele vai ter que se voltar para Deus. Ele vai precisar reconhecer que é a graça comum, e é outro termo importante dentro da teologia, a graça comum de Deus, que dá a possibilidade que mesmo ele lutando contra os espinhos e o mato, ele ainda consiga colher alguma coisa, que o trabalho dele ainda tem resultado. Mateus 5,45, Jesus diz assim, Mateus 5,45, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Atos 14,17, Paulo fala, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Então existe uma continuidade, mesmo depois da queda, o cultivo que o ser humano faz, ou seja, todo o seu trabalho, está muito relacionado ao culto, porque ele depende de Deus para que o seu cultivo, para que o seu trabalho tenha resultado. Outro autor que eu recomendo que você leia é o Justo Gonzalez, um cubano. Ele tem um livro muito importante chamado Cultura e Evangelho. Ele afirma no livro o seguinte, em toda cultura, dois elementos andam juntos. As técnicas para dirigir o mundo, o cultivo, e o modo como se entende esse mundo, o culto. Ou seja, se o ser humano é, por definição, um ser adorador, um homo litúrgicos, como a gente ouviu agora há pouco, e a principal atividade dele, o que vai tomar mais do seu tempo é o cultivo, o trabalho, naturalmente o cultivo, o seu trabalho, vai levá-lo a algum tipo de culto. Não por acaso, a idolatria do mundo antigo estava quase sempre relacionada a deuses que prometiam abençoar o cultivo. Na Mesopotâmia, eles tinham Tamos, o deus da vegetação e do pastoreio. No Egito, Osíris, deus da fertilidade e da vegetação. Canaã, Baal, deus da chuva. Roma, Ceres, a deusa da agricultura, dos grãos e da colheita. E é da deusa Ceres que vem a palavra cereal da nossa língua. Na Grécia, Aristeu, o deus que ensinou os homens as técnicas agrícolas. Os incas adoravam Pachamama, a mãe terra. E é por causa de toda essa idolatria aqui, que lá em Romanos, capítulo 1, Paulo vai escrever, abre aí, Romanos, capítulo 1, a partir do verso 20. Romanos 1, 20. Diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si,
pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Todos esses deuses que eu mencionei aqui atrás são criações de homens. Eles eram representados muitas vezes como animais ou como seres humanos. Por isso que Paulo está falando isso daqui. O idólatra, enquanto ele cultiva, enquanto ele trabalha, enquanto ele produz cultura, ele está sempre adorando a falsos deuses, achando que são esses deuses que ele mesmo criou, que lhe dá o sol, que lhe dá a chuva, que lhe dá a colheita. Porém, aquele que é um verdadeiro adorador, aquele que adora a Deus, enquanto ele cultiva, enquanto ele trabalha, enquanto ele produz cultura, ele reconhece que é do Senhor que vem o sol, a chuva, e é do Senhor que vem o sustento. O verdadeiro adorador, quando tem ônibus para ele pegar de manhã para ir para o trabalho, ele reconhece que é graça de Deus. Se ele tem carteira assinada, ele reconhece que é graça de Deus. Se ele conseguiu fazer mais uma venda, é graça de Deus. Se ele conseguiu mais um cliente, é graça de Deus. Se ele tem saúde para trabalhar, é graça de Deus. Se o salário caiu na conta, é graça de Deus. O verdadeiro adorador realiza o seu trabalho corandel, diante de Deus. Eu vi uma palestra recentemente do Marcos Almeida, talvez você conheça ele pelas músicas, mas ele também tem algumas palestras muito boas. E numa palestra ele falou que tem um dito antigo, se você quer saber se quem fez uma cadeira foi um marceneiro cristão, isso poderia ser aplicado ao banco, por exemplo, se estão sentados. Se esse banco foi feito por um marceneiro cristão, você quer saber mesmo? Olha debaixo dele. Se ele tiver tão bem polido, envernizado, embaixo quanto está em cima, foi um crente que fez. Porque ele sabe que o verdadeiro patrão dele, a verdadeira pessoa para quem ele trabalha, que é Deus, também vê debaixo da cadeira, vê debaixo do banco. O idólatra, ele só faz o mínimo, só cumpre tabela. O verdadeiro adorador faz seu trabalho da melhor maneira, porque sabe que seu verdadeiro Senhor, seu verdadeiro patrão, é Deus. Outra história muito conhecida, essa talvez você conheça, é sobre Lutero e o sapateiro. Já ouviu essa? Uma vez, um sapateiro chegou para Lutero e perguntou: Lutero, eu preciso servir mais a Deus. Ele já estava pensando a deixar a profissão dele, se tornar monge. E ele perguntou para Lutero: como que eu posso servir a Deus melhor? E aí Lutero respondeu: faça um bom sapato e venda por um preço justo. É assim com você? Você faz seu trabalho da melhor maneira e cobra um valor justo? Ou você faz um serviço porco, meia boca, e está sempre dando um jeitinho de ganhar mais? Agora, talvez, se você é adolescente que está aqui pensando, mas eu ainda não trabalho. Mas isso aqui se aplica também àquilo que a gente faz dentro de casa. Tem uma autora que eu gosto muito, chamada T.C. Warren, mais um livro para você ler antes de morrer. Liturgia do Ordinário. Liturgia do Ordinário, muito bom, da T.C. Warren. E tem um capítulo que ela fala sobre arrumar a cama. Já arrumou sua cama hoje? Amém? E aí ela conta que ela acordava todo dia e a primeira coisa que ela fazia era pegar o celular e ficar ali um tempo rolando o feed. Olhava e-mail, olhava redes sociais, WhatsApp. E aí, quando ela via, ela já tinha que sair de casa e pro trabalho, ela saía apressada e ela não tinha tempo de arrumar a cama. Até que um dia ela tomou uma decisão. Vou ler aqui. Eu decidi que trocaria as minhas rotinas para a quaresma daquele ano. E eu iria parar de acordar e ir direto pro celular. Se identificou com essa parte? Acordar e ir direto pro celular? O que ela diz? No lugar disso, a primeira coisa que eu faria era arrumar a cama. Também decidi passar os primeiros minutos depois de arrumar a cama sentada, na cama recém-arrumada, em silêncio. Então eu bani o celular do meu quarto. A minha nova rotina da quaresma
não me tornou incrivelmente bem-sucedida ou alegremente leve, como alguns tinham prometido. Mas eu comecei a notar, bem sutilmente, que o meu dia tinha um imprint diferente. A primeira atividade do meu dia, o meu primeiro movimento, não era de uma consumidora, mas de uma colaboradora de Deus. Ao invés de buscar uma dose matinal de infoentretenimento instantâneo de um aparelho, eu tocava a maciez tangível das minhas cobertas, já bem usadas, puxava o algodão enrugado, sentia a madeira dura debaixo dos meus pés descalços. Na história da criação, Deus entrou no caos e fez ali ordem e beleza. Ao arrumar a minha cama, eu refletia esse ato criativo da forma mais minúscula e ordinária. No meu pequeno caos, eu fazia uma pequena ordem. Você já parou para pensar assim? Quando você arruma sua cama, você está participando de um ato criativo com Deus. No meio do caos do mundo, no meio de um tanto de notícias que você não tem poder nenhum para resolver, que você fica preocupado, e agora a guerra da Ucrânia e tal. No meio do caos do mundo, naquilo que está na sua mão para fazer, você está trazendo ordem e beleza. Então, meu querido, faça um favor, arruma sua cama para a glória de Deus. Amém? Olha só, eu acho que quem falou amém é a única que arrumou a cama hoje, os outros não arrumaram não. Vamos continuar. No capítulo seguinte desse mesmo livro, Liturgia do Ordinário, da Tish Warren, ela fala sobre escovar os dentes. Isso mesmo. Você já escovou os dentes hoje para a glória de Deus? Olha o que ela diz. Tem que ser um pouquinho longo, escuta aí. Quando eu fico de frente da pia, escovando os meus dentes, e vejo a minha imagem no espelho, eu quero que seja um ato de consagração, em que eu me lembre de que esses dentes que eu estou escovando foram feitos por Deus para um bom propósito, que o meu corpo é inseparável da minha alma e que ambos merecem ser cuidados. Por causa da obra corpórea de Jesus, o meu corpo é destinado para a redenção e para o culto eterno, para eternamente saltitar e pular e rodopiar e levantar as mãos e se ajoelhar e dançar e cantar e mastigar e saborear. Isso é um grande mistério. Os meus dentes estarão na eternidade e serão eternamente bons. Quando eu escovo os meus dentes, eu estou lutando de uma forma minúscula contra a morte e o caos que inevitavelmente tomarão o meu corpo. Eu sou só pó, pulindo pó. Mas eu não sou só pó. Quando Deus formou pessoas do pó, Ele soprou em nós, passando pelos nossos lábios e pelos nossos dentes, o fôlego dele mesmo. Então, eu vou lutar contra a queda do meu corpo, eu vou cuidar dele o melhor que eu possa, sabendo que o meu corpo é sagrado e que cuidar dele de outros corpos ao meu redor é um ato sagrado. Eu vou me segurar na verdade de que o meu corpo, mesmo com toda a sua miséria, é amado e que um dia ele será como o corpo ressurreto de Cristo, glorioso. Escovar os dentes, portanto, é uma oração não verbal, um ato de culto que ostenta a esperança do porvir. O meu hálito de menta, um pequeno antegosto de glória. Isso é viver corandel. Adorar a Deus 24 horas por dia, fazendo as coisas mais corriqueiras do seu dia, desde arrumar a cama, escovar os dentes. Se quer fazer um grande feito para Deus, arruma a cama, meu filho. Escova os dentes. Escova direito. Lave a louça para a glória de Deus. Arthur, lava sua moto para a glória de Deus. Troque a lâmpada que está queimada, Thierry, para a glória de Deus.
Se você tem um bebê para cuidar, troque as fraldas dele para a glória de Deus. Viva Corandel. Viva Corandel. Primeiro registro de culto que a gente tem na Bíblia, ou um culto mais formal, está lá em Gênesis 4. Abre aí, Gênesis 4, verso 1. Gênesis 4, verso 1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Então concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se, pois, o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Até aqui. Caim e Abel trabalhavam. Ambos estavam cumprindo aquele mandato cultural, outro termo importante da teologia, mandato cultural, de cultivar e guardar. Eles realizavam um cultivo, um trabalho, eles tinham uma profissão. E do fruto desse cultivo, eles realizavam um culto. Caim era um lavrador, um agricultor. Então, naturalmente, ele pegou ali da plantação dos cereais e fez uma oferta a Deus. Abel era um pastor de ovelhas. Naturalmente, ele pegou uma das ovelhas e sacrificou em adoração a Deus. Até aqui está tudo certo. Então, qual que é o problema? Os dois trabalharam a semana inteira e domingo foram na igreja. Por que Deus aceitou o culto de Abel e não aceitou o de Caim? Será que Deus não gostava de brócolis? Ele preferia churrasco? Um comentário da Bíblia de Genebra sobre esse texto diz assim: como autor e dono da vida, Deus tinha o direito à primeira parte produzida pelas plantas, as primícias de todos os frutos do solo, está lá em Deuteronômio 26, pelos animais, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas, está em Deuteronômio 12, e pelas pessoas, o filho primogênito, Êxodo 13. Ele também tinha direito do que de melhor o adorador tivesse para oferecer. Abel levou tanto o primeiro como o melhor, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura, enquanto Caim levou do fruto. Esse contraste pode significar que Caim não ofereceu as primícias da sua produção. Abel ofereceu as primícias, Caim ofereceu do fruto. Então, o problema do culto de Caim é semelhante ao que nós temos descrito em Malaquias 1. Abre aí, Malaquias 1. Tá? É o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus. Malaquias 1, verso 7. Diz assim, Deus falando: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Outro texto, não precisa abrir. Salmo 51, 16 e 17. O salmista fala: pois não te comprazes em sacrifícios. Do contrário, eu te daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado,
coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Abel vivia a vida corandel. Enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, ele reconhecia que se ele tinha pasto, é porque Deus mandou sol e mandou chuva. Abel tinha o que o salmista está chamando aqui de espírito quebrantado, coração contrito. Abel era aquilo que Jesus vai falar muito tempo depois, um verdadeiro adorador que adora em espírito e em verdade. Então, ele sabia que onde o adorador está, ali é o lugar de adoração. Ele sabia que a adoração a Deus começava no trabalho, durante a semana, cuidando bem das ovelhas. E aí, quando chegava no sábado ou no domingo, quando ele ia lá prestar um culto, era inconcebível para Abel pegar um animal cego, manco, aleijado, a exemplo do que o povo de Israel vai fazer aqui na época de Malaquias, para apresentar diante de Deus, para sacrificar. Ele sabia que tinha que apresentar o melhor, as primícias, porque afinal de contas, tudo que ele tinha era de Deus, as ovelhas eram de Deus, o pasto era de Deus, a saúde que ele tinha para trabalhar era de Deus, as ferramentas que ele tinha era de Deus. Então como é que ele não ia tirar o melhor daquilo, de tudo que é do próprio Deus e apresentar para ele em adoração? A adoração que Abel apresenta ali no culto é só uma celebração de uma vida de adoração que ele viveu a semana inteira. A adoração que ele apresentou no culto é a celebração de uma vida de adoração que ele viveu a semana inteira. Mas e Caim? Caim não vivia corandel. Caim plantava e achava que era pelo seu esforço que a terra tinha produzido. Que ele que tinha conseguido vencer o mato e o espinho. Que ele que tinha feito a terra produzir. Nessa mentalidade de Caim, o salário caiu na conta. Eu que passei pela entrevista, eu que estudei, eu que estou ralando o mês inteiro, estou saindo do serviço 10 horas da noite, o salário caiu na conta, esse dinheiro é meu. O que Deus tem a ver com isso? Caim trabalhava para si mesmo, tudo que ele conquistava era para si. Então, para ele, era inconcebível, na hora de prestar um culto, que ele tirasse as primícias para oferecer a Deus. Ele estava até disposto a entregar dízimo, entregar ofertas, mas entregar o melhor tinha que ser para ele mesmo. Afinal, eu tenho família, eu tenho contas para pagar, eu quero que meus filhos estudem nas melhores escolas, eu quero comprar um apartamento, eu quero comprar um celular, eu quero ir no cinema, eu quero fazer uma viagem. Como é que eu vou pegar do melhor do meu trabalho, aquilo que poderia me dar mais lucro, e entregar para Deus? Na mentalidade de Caim, você não percebe que tudo que você tem foi Deus que te deu. E aí, se você passa a semana inteira vivendo a vida para si mesmo, o culto que você presta no domingo é desprezível para Deus. Se você passa a semana inteira vivendo a vida só para si mesmo, o culto que você presta no domingo é desprezível para Deus. Pois Deus não quer só seu domingo, Ele quer sua semana inteira. Vocês sabem o que acontece em seguida aí na história de Caim e Abel. Abre aí, Gênesis 4, verso 8. Diz assim: disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu o tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. O idólatra sempre vai se incomodar quando vê um verdadeiro adorador.
Lembrando de uma história que está em João 12, verso 3 a 8, quando Maria, irmã de Lázaro, ela pega um vidro de perfume que custava aproximadamente 300 denários, o salário de um ano de um trabalhador comum. Pensa aí, 12 salários do que você ganha. Pensa aí, um ano inteiro de trabalho para comprar um perfume. E aí o que ela faz com esse perfume? Ela derrama nos pés de Jesus e enxuga com os cabelos. Judas, que estava lá, ele tem uma ótima ideia. Ele fala, isso aqui é um absurdo o que ela está fazendo. Ela devia vender esse perfume e doar para os pobres o dinheiro. Mas o próprio texto diz que Judas não estava interessado nos pobres. O que Judas queria era que o dinheiro fosse parar na bolsa deles, porque Judas era o cara que administrava a bolsa. E ele sempre pegava um pouco para ele. O próprio texto diz isso. Maria, nessa história, é uma verdadeira adoradora. Agora, Judas é o idólatra. E o ídolo dele é o dinheiro. Caim também era um idólatra. Ele vivia a vida para si. Sempre pensava em si mesmo. Como que eu posso ter mais lucro? Como que eu posso ter mais benefício? Continuando ali no texto de Gênesis 4, um pouco adiante, assim que Deus dá a maldição contra Caim, Caim então tem um filho e ele funda uma cidade. E diferente de outros relatos que a gente tem em Gênesis, em que quando um servo de Deus ia fundar uma cidade, ele colocava sempre um nome em adoração a Deus. Era sempre uma palavra que apresentava alguma coisa de adoração a Deus. Qual que é o nome que Caim coloca na cidade? O nome do filho dele. Porque ele vivia para si, para os seus, queria perpetuar o nome da sua família. Não tinha sentido para ele fazer alguma coisa que fosse em adoração a Deus. Porém, Abel era o verdadeiro adorador. Muitos anos depois, quando o autor de Hebreus escreve, o texto que está lá em Hebreus 11, verso 4, ele se refere assim a Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que o de Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Quando você acordar amanhã, quem que você vai estar adorando? Porque você vai adorar. Você foi criado para isso. A questão não é se você adora. A questão é quem você adora. Como James Smith afirma, nós somos homolitúrgicos, somos seres adoradores. Você vai adorar a si mesmo, a si mesma, como Caim? Você vai adorar o dinheiro, como Judas? Ou você está disposto a entregar um ano de trabalho, entregar o que você tem mais precioso em adoração a Jesus, como Maria fez com aquele perfume? Abel vivia corandel. Então, o culto era apenas a celebração de uma vida inteira diante de Deus. A adoração que Deus deseja não é só no domingo. A adoração começa quando você acorda, quando você arruma a sua cama, quando você escova os seus dentes, quando você cuida da sua casa. Ela aparece na forma como você trabalha, na forma como você estuda, na forma como você cuida do seu corpo, na forma como você usa seu dinheiro, na forma como você ama as pessoas. Um verdadeiro adorador vive corandel, diante da face de Deus, todos os dias. E aí, quando o domingo chega e a gente se encontra num culto, o culto é apenas a celebração de tudo aquilo que nós vivemos com adoradores a semana inteira. É um encontro de pessoas que passaram a semana inteira adorando a Deus e agora elas se encontram para adorar em conjunto, porque elas vivem corandel. Vamos orar, pedir para Deus nos ajudar nisso? Que é difícil, não é fácil não. Pai, obrigado por essa palavra e eu peço que o Senhor nos ajude a vivermos diante do Senhor, vemos corandel, adorarmos ao Senhor até enquanto a gente escova os dentes,
enquanto a gente dorme, enquanto a gente come, enquanto a gente trabalha, quando a gente está no trânsito, no ônibus, na escola. Nos ajude a adorar o Senhor o tempo todo. E nos perdoe pela nossa idolatria, por nós usarmos todas essas mesmas coisas para idolatrar outros deuses. Nos perdoe por isso. É em nome de Jesus que te oramos. Amém.